Você já sentiu que, por mais que se doe, se entregue e ame com profundidade, ainda assim, algo essencial falta na forma como ele te enxerga? Como se uma parte de você estivesse invisível aos olhos dele, não por ausência de beleza, mas por excesso de entrega. Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam. A dor de ser amada de forma rasa, quando o que mais desejam é ser reverenciadas em sua inteireza. Mas e se eu te dissesse que o respeito e o desejo verdadeiro não nascem do que você faz por ele, e sim da energia que você emana, mesmo em silêncio? Há algo na psique masculina que só desperta diante de uma presença feminina que conhece sua própria sombra, que não mendiga amor, mas o manifesta em seu campo vibracional. Carl Jung chamaria isso de processo de individuação, quando você deixa de tentar controlar o outro e começa a habitar a si mesma com profundidade. É nesse instante, misterioso e sagrado, que o homem começa a te ver com outros olhos. Ele sente. Algo nele se desorganiza. O ego masculino pressente a presença de uma mulher que não precisa gritar para ser escutada. E é aí que tudo começa a mudar. Não estamos falando de manipulação, nem de jogos para fazer ele correr atrás. Estamos falando de sabedoria arquetípica, de tocar camadas inconscientes onde moram o respeito e o desejo mais primitivo. O arquétipo da amante, da sábia, da rainha, não se vestem com palavras, mas com frequência emocional. E são 7 as chaves ocultas que, quando ativadas, não apenas magnetizam a atenção de um homem, mas o chamam a crescer ao seu lado, como num espelho de alma. Mas atenção! Esse conhecimento não é para quem quer atalhos ou promessas instantâneas. É para quem sente lá no fundo que já viveu demais tentando provar seu valor e agora deseja apenas ser. Ser em sua totalidade, com presença, com alma, com silêncio que magnetiza. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez sua alma tenha marcado esse encontro para que você lembrasse do que sempre esteve dentro de você. Porque quando uma mulher desperta para sua própria essência, algo muda na frequência do universo ao redor dela. O homem que antes era distraído começa a ouvir. O que era superficial começa a se aprofundar. E o que parecia distante começa a se aproximar. Não porque ela pediu, mas porque ela se tornou o convite. E agora, você caminha entre espelhos, mulher que busca ser vista, mas o reflexo que encontra quase sempre parece turvo. Dentro de si ressoa um sussurro antigo. Sou mais do que o que ele enxerga. É aí que começa o convite à profunda jornada da alma, ao reconhecimento da sua própria essência, antes mesmo de qualquer espelho externo. Jung diria que todo relacionamento é palco da individuação. Aquela dança entre o ego e o inconsciente, onde você não busca apenas ser amada, mas se reconhecer na totalidade do seu ser. Na intimidade de uma relação, o respeito e o desejo não se manifestam apenas pela presença física ou pelos gestos que você faz. Muitas vezes, eles emergem como sinais de que você habita a própria sombra, que você aceitou as partes de si que estavam escondidas. É no silêncio desse acolhimento interno, na integridade que você assume, que o outro sente sua vibração, o ânimo feminino que Jung chamou de Eros, e que toca o masculino não apenas como objeto, mas como espelho arquetípico do encontro de almas. Mas, se você dedica todo o seu ser para ser vista através dos olhos dele, acabas por entregar a tua frequência ao ego masculino. E o ego masculino, segundo Jung, vive preso entre controle e fuga, entre desejo e medo. A chave, então, não é ser o que ele espera, mas emergir o que você verdadeiramente é, tornar-se a convocação do encontro e não apenas a consumação de uma expectativa. Esse gesto é sutil, quase imperceptível, mas detectável no campo vibracional que você ocupa. O campo onde o respeito se planta e o desejo floresce. A primeira das 7 chaves que vamos abordar começa exatamente aí.
a presença consciente da sua sombra. Quando você aceita aquele lugar interno que estava ferido, negligenciado ou acomodado para agradar, você se torna inteira. Jung ensinou que o que não é trazido à consciência aparece como destino. E nessa verdade mora o poder de magnetizar, não por manipulação, mas pela reverência que você passa a ter por si mesma. É nessa reverência que o outro encontra uma nova forma de estar contigo. E quando você reconhece que não precisa lutar para ser amada, mas sim para lembrar-se de amar-se, esse movimento gera uma sincronicidade interna que reverbera no mundo externo. Ele começa a responder não porque você exige, mas porque você convoca com a sua energia. E a mulher que sai dessa paisagem de dar-se para ser aceita e passa a dar-se porque se aceita, torna-se aquele raro encontro no qual o respeito e o desejo caminham lado a lado, não como mercadoria, mas como honra. Esse é o portal pelo qual adentramos juntos a jornada dos 7 segredos. Há uma frequência que não pode ser fingida. Ela nasce no momento em que você deixa de tentar segurar o homem e começa a sustentar a si mesma. A segunda chave psicológica que desperta respeito e desejo no outro é o limite vibracional silencioso. Não se trata de dizer não com raiva ou com palavras afiadas, mas de sustentar um campo em que o outro sente que você não se abandona por ninguém. Jung dizia que nada tem uma influência psicológica maior sobre o ambiente do que o modo como você se comporta. Seu limite não é sobre ele. É sobre o pacto que você faz com sua alma. Limites não precisam ser explicados. Eles são sentidos. Eles moldam o campo ao seu redor com uma clareza energética que dispensa justificativas. Quando uma mulher estabelece esse contorno sutil entre o que ela permite e o que não ressoa com sua verdade, o homem entra em contato com algo que muitas vezes o assusta, mas também o atrai. A presença de uma mulher que não está à venda. Esse movimento ativa, no inconsciente masculino, o arquétipo da sábia. E diante dela, o homem deixa de agir como menino e começa, mesmo que lentamente, a buscar o seu próprio centro. O paradoxo é que, quanto mais você se alinha internamente, menos você precisa explicar ou cobrar. O respeito surge quando a sua vibração deixa claro que você não negocia sua essência para manter uma relação. É uma espécie de firmeza amorosa que desarma defesas. Não há confronto, há presença, e é essa presença que cria um solo fértil para que o desejo também floresça, não como tensão, mas como reconhecimento. Desejo por algo que não pode ser dominado, mas apenas contemplado. Isso acontece porque, segundo Jung, todo homem carrega dentro de si a imagem inconsciente da mulher, a ânima. E quando ele encontra uma mulher que encarna seu próprio valor, ele projeta nela essa imagem idealizada. Mas só a mulher que não se abandona pode sustentar essa projeção sem se perder nela, porque ela não se apega ao desejo de ser idealizada. Ela apenas é. E é esse ser que desconcerta e atrai, que evoca o respeito mesmo quando ela silencia, e que chama o desejo mesmo quando ela recua. Nesse espaço, algo profundo se movimenta. O homem sente que não está diante de mais uma mulher disposta a moldar-se para agradar, mas diante de um mistério vivo que exige dele algo novo. Maturidade, presença, profundidade. E então, sem que ele perceba racionalmente, começa a agir diferente, porque seu campo mudou, porque sua energia disse o que sua boca não precisava dizer. Essa é a arte do limite vibracional e a segunda chave do despertar masculino. Existe uma força invisível que une dois seres além das palavras. E essa força nasce quando você encarna não apenas o desejo de ser escolhida, mas a coragem de ser verdadeira. A terceira chave psicológica que desperta respeito e desejo no homem é a autenticidade emocional não editada.
Em um mundo onde tantas mulheres aprenderam a calibrar seus sentimentos para não parecerem carentes ou difíceis, há algo profundamente magnético numa mulher que se permite ser inteira, sem máscaras, sem medo de parecer demais. Jung dizia que a máscara que usamos para o mundo, a persona, não é quem realmente somos. Quando ela cai, o vínculo real começa. É importante entender que autenticidade não é exposição desenfreada, mas integridade energética. É dizer o que sente sem esperar a resposta perfeita. É expressar dor sem se fazer de vítima. É revelar sua alegria sem pedir permissão. Uma mulher que transita suas emoções com consciência e presença ensina o homem a fazer o mesmo. Ela o conduz ao mundo interno que ele muitas vezes evitou por anos. Ela não se encaixa, ela transborda. E é nesse transbordamento consciente que reside o fascínio. O fascínio por alguém que é capaz de sustentar sua alma sem se desculpar por ela. Muitos homens se retraem diante de mulheres que sentem demais, não porque há algo errado com a emoção feminina, mas porque isso os confronta com a própria desconexão emocional. E ainda assim, no inconsciente coletivo, existe um chamado por esse reencontro. O masculino busca, mesmo que negue, o portal de retorno à sua sensibilidade. E isso acontece através do espelho feminino. Jung afirmava que a alma feminina tem a missão de conduzir o homem à profundidade de si. Mas para isso, ela precisa primeiro se libertar da ideia de que precisa ser aceitável. A mulher que expressa sua verdade emocional, sem manipular nem reprimir, ativa o campo do respeito porque deixa claro que sua alma tem voz. E desperta o desejo porque oferece uma experiência que o homem não encontra em relações rasas, o convite à expansão. Ele sente que ao lado dela não poderá continuar sendo raso, e isso é assustador, mas também irresistível. Porque ele percebe, em níveis invisíveis, que ela não está ali para inflar seu ego, mas para tocar sua essência. E esse tipo de presença não se esquece. Portanto, não edite sua dor para ser amada. Não reprima sua luz para ser aceita. Ao contrário, permita-se ser como a água, transparente, profunda, em movimento. Sua autenticidade é seu magnetismo, sua verdade emocional é o que o homem sente mesmo quando você não diz nada. E é nesse sentir que nasce o respeito silencioso e o desejo sincero, porque você não apenas mostrou quem é, você o lembrou de quem ele poderia ser. Em algum momento, todas nós já sentimos o cansaço de explicar demais, de tentar ser compreendidas por quem ainda não aprendeu a ouvir com a alma. E é nesse ponto que se revela a quarta chave psicológica, a sabedoria do silêncio que magnetiza. Não se trata de fazer joguinhos ou aplicar táticas de distanciamento, isso pertence ao território do ego. Estamos falando de um silêncio que carrega consciência, que emana presença, que comunica mais do que qualquer argumento. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos e silêncios. E quando uma mulher silencia com alma, ela se torna símbolo vivo de algo maior. Esse silêncio não é vazio, é sagrado. Ele aparece quando você decide não entrar em batalhas que não ressoam mais com sua frequência. Quando você percebe que sua energia é sua moeda mais preciosa e que não será mais desperdiçada tentando convencer alguém a te enxergar. É nesse espaço de não reação que o homem, pela primeira vez, se vê diante do espelho da própria ausência e começa a ouvir. Não porque você gritou, mas porque você parou de se explicar. O silêncio vibracional é a pausa entre dois mundos. O mundo da menina que implora por atenção e o mundo da mulher que já entendeu que sua ausência também comunica. Quando você se retira emocionalmente de um espaço que te fere, não como vingança, mas como preservação, você ativa uma lei sutil da psique. Aquilo que é pleno em si mesmo torna-se irresistível, porque não há carência, há completude. Não há desespero,
a templo interno. Esse movimento é paradoxal, porque muitas mulheres acreditam que o silêncio é uma forma de perder, quando, na verdade, é uma forma de lembrar ao outro o que ele está prestes a perder. Jung afirmava que o inconsciente só reage quando a realidade externa se cala. Quando você cessa o ruído, o outro finalmente encontra espaço para sentir o impacto da sua presença. E esse impacto, quando sustentado sem amargura, gera uma mudança vibracional irreversível. Ele começa a te respeitar, talvez pela primeira vez. O silêncio da mulher consciente não é ausência, é alquimia. É nesse campo que o respeito começa a crescer como semente no solo fértil do mistério. E o desejo, longe de ser excitado por jogos, é despertado pela profundidade dessa ausência que fala. Ele sente sua falta, não porque você sumiu, mas porque sua presença, mesmo em silêncio, ainda ecoa nos lugares que ele não consegue mais ignorar. Você já percebeu como certos homens se afastam justamente quando você se entrega com mais intensidade? Como se a sua profundidade despertasse neles um medo ancestral, uma confusão interna, um impulso de fuga. A quinta chave psicológica que ativa respeito e desejo genuínos é a capacidade de acolher o masculino ferido sem carregar suas feridas. Jung nos ensinou que todos somos atravessados por complexos, estruturas emocionais que operam no inconsciente e repetem padrões até que sejam iluminadas pela consciência. Quando você começa a enxergar o homem não só como o que ele faz, mas como o que nele ainda está inconsciente, algo muda. Isso não significa aceitar migalhas ou justificar comportamentos tóxicos. Significa ver além do ego reativo, além do orgulho defensivo, além da ausência aparente. É reconhecer que muitos homens cresceram emocionalmente castrados, ensinados a não sentir, a não se vulnerabilizar, a não se abrir. E quando eles se deparam com uma mulher que sente tudo, que enxerga tudo, que ama com presença, eles travam, não por desinteresse, mas por desconhecimento de como existir nesse campo. E é aí que você pode se tornar um portal de cura, não sendo terapeuta dele, mas sendo inteiramente você, sem absorver o que é dele. Jung dizia que a cura acontece quando encontramos sentido no sofrimento. E uma mulher desperta é capaz de oferecer esse sentido apenas pela forma como se posiciona. Ela não tenta resgatar o homem, ela sustenta sua luz mesmo diante da sombra dele. E isso é desconcertante, porque a maioria está acostumada com mulheres que cedem, que explicam, que imploram. Mas ela não. Ela sente, ela percebe, mas escolhe não se confundir. E esse discernimento vibracional é o que começa a separar os homens que estão prontos para amar, daqueles que ainda não sabem o que é amor. Essa postura não é fria, é compassiva. É a compaixão madura de quem compreende que o masculino precisa de espelhos que não se quebrem diante da sua imaturidade, mas que também não aceitem ser moldados por ela. Uma mulher que acolhe sem absorver torna-se rara, porque ela não fecha o coração, mas também não abre mão de si. E é essa presença que evoca respeito, porque ela mostra que é possível amar sem se abandonar, que é possível compreender sem carregar, que é possível se envolver sem se dissolver. Nesse espaço, o desejo muda de frequência. Ele deixa de ser possessivo e passa a ser reverente, porque o homem começa a desejar não apenas o corpo da mulher, mas o campo que ela sustenta. Ele sente que ao lado dela ele pode se curar, mas também percebe que para estar ali ele terá que crescer. E essa exigência silenciosa, essa convocação sutil, é o que torna essa mulher inesquecível. Porque ela não veio para salvar, ela veio para ser. E ser, nesse nível, é um convite que poucos homens estão prontos para recusar.
À medida que você se torna mais inteira, algo muito curioso começa a acontecer. Os homens sentem sua presença antes mesmo de você dizer uma palavra. É como se sua simples existência emitisse um sinal, um chamado sutil, quase ancestral. E é aí que entra a sexta chave psicológica, a ativação do campo magnético feminino através da presença vibracional. Carl Jung não falava apenas de mente, mas de alma. E quando a alma de uma mulher ocupa seu próprio corpo com verdade, ela se torna um campo, não uma promessa, não uma estratégia, mas uma presença que atrai o que está em ressonância. Essa ativação não tem nada a ver com aparência ou performance. É silenciosa, mas real. É como o perfume da flor que não se apressa. Ela apenas exala sua essência. A mulher que acessa esse estado não está tentando conquistar ninguém. Ela está ocupada demais sendo ela mesma. Sua energia é organizada, seus limites são naturais, seu brilho não compete, e é exatamente por isso que ela magnetiza. Jung diria que é nesse momento que o self, o centro da psique, começa a guiar a vida de forma simbólica. Ou seja, a mulher deixa de agir a partir do ego ferido e passa a responder ao chamado da alma. Esse campo magnético é percebido pelo masculino em níveis invisíveis. Ele sente que há algo diferente nela, mesmo que não saiba explicar. Ela não pede atenção, mas atrai olhares. Ela não exige amor, mas convida ao mergulho. É uma vibração de integridade, de beleza calma, de poder silencioso. E o respeito que ela desperta não é por medo ou obrigação, é por fascínio. Fascínio por alguém que está tão alinhada com sua verdade que não se curva, não se esconde, não se edita. E o desejo, nesse contexto, não é impulsivo, é reverente. Mas esse magnetismo não nasce da perfeição, ele nasce da integração, das cicatrizes transformadas em sabedoria, do vazio acolhido com paciência, da solitude vivida como semente. A mulher que se torna campo magnético é aquela que parou de correr atrás e começou a caminhar dentro, porque sabe que tudo o que é verdadeiramente dela será atraído, não pelo esforço, mas pela frequência. Jung nos lembra que aquilo que você resiste, persiste, aquilo que você aceita, se transforma. Quando você aceita sua potência energética, tudo ao redor se reorganiza. E assim, sem promessas, sem urgência, sem pressa, ela se torna uma presença que deixa marca. Não porque foi estratégica, mas porque foi real. Não porque disse as palavras certas, mas porque viveu na vibração certa. E o homem, diante dela, percebe que está diante de um enigma. Uma mulher que não precisa ser escolhida porque já se escolheu. E isso é magnético. Porque poucos já sentiram algo assim. E quase ninguém consegue esquecer. Depois de tudo que você já viveu, talvez a parte mais desafiadora seja essa: permitir-se receber. Receber um amor que não seja luta, um olhar que não exija máscaras, um vínculo onde sua alma possa descansar. A sétima chave psicológica, e talvez a mais transformadora de todas, é a abertura vibracional para o amor consciente. Jung dizia que encontrar a alma no outro é uma experiência tão rara quanto sagrada. E só pode ser vivida por quem já encontrou, ao menos em parte, a própria alma dentro de si. A maioria de nós aprendeu a amar na escassez, como quem negocia atenção, como quem constrói muros ao redor do coração. Mas o amor consciente começa quando você se torna tão íntima da sua própria dor que ela já não comanda mais suas escolhas. Quando você para de projetar no outro a salvação que só poderia vir de dentro. E então, o que antes era carência se torna presença. O que antes era medo vira discernimento. O que antes era urgência se transmuta em serenidade. É nesse ponto que você não apenas desperta respeito e desejo, você desperta o amor como caminho de expansão espiritual.
O homem que encontra uma mulher nesse estado não a vê como conquista. Ele a reconhece como revelação, porque ela não quer ser amada para se sentir inteira. Ela é inteira e, por isso, ama com liberdade. Ela não aceita pouco, não por orgulho, mas porque sua vibração não sintoniza mais com o que é raso. E isso exige dele não promessas, mas presença. Não atitudes performáticas, mas entrega real. Ela o convida sem palavras a ser mais. E o homem que sente esse chamado, se tiver coragem, se aproxima com reverência. Esse tipo de amor não é para qualquer momento da vida. Ele só acontece quando você já caminhou por suas sombras, já olhou para suas feridas, já se perdoou por ter se abandonado e decidiu voltar para si. Quando isso acontece, o respeito surge naturalmente, o desejo se refina e o amor se torna um espelho, onde um vê o outro não como posse, mas como portal. Jung dizia que o verdadeiro encontro entre duas almas é sempre uma ativação mútua de individuação, ou seja, um relacionamento onde ambos crescem, curam, despertam. E talvez você esteja nesse exato momento de transição, entre o velho e o novo, entre o que se repete e o que está prestes a nascer. Se for assim, acolha essa semente. Você não precisa fazer mais nada além de sustentar sua frequência. Porque quando uma mulher alcança esse nível de consciência, ela não precisa correr atrás de nada. Ela se torna o centro, o ponto de atração, o espelho que mostra ao homem o caminho de volta para ele mesmo. E isso, minha querida, não é só respeito, é alquimia. Talvez agora você compreenda que nunca foi sobre aprender a agradar um homem, mas sim sobre lembrar-se de como é ser inteira. Cada uma das 7 chaves não te ensina a controlar o outro, mas a assumir o seu campo com profundidade. Porque, no fundo, sempre foi sobre você. Sobre o seu retorno à alma, à sombra, à presença vibracional que faz com que o outro desperte, não por encantamento superficial, mas por reverência silenciosa. O respeito que você tanto buscava nasce quando você para de se explicar. E o desejo que parecia escapar retorna quando você decide ocupar seu corpo com alma. Você não precisa mais correr atrás de atenção, porque agora você emana presença. Não precisa mais se moldar para ser escolhida, porque agora você se escolhe. O homem que é capaz de te encontrar nesse novo estado encontrará não apenas uma parceira, mas um espelho. Um reflexo daquilo que ele está destinado a se tornar se tiver coragem de crescer ao seu lado. Esse tipo de amor não se pede, não se força, não se ensaia. Ele acontece quando você se torna canal da sua verdade mais profunda. Jung nos ensinou que os encontros mais significativos são com as partes de nós que estavam perdidas. E é isso que você faz agora. Resgata a mulher que sempre esteve aí, mas que talvez tenha se calado para caber. Hoje, você lembra que sua energia é oração, que seu silêncio é templo, que sua verdade é portal. E a mulher que se reconecta com isso não volta mais para o mesmo lugar, porque a consciência transforma tudo, inclusive o amor. Você não veio até aqui por acaso. Existe uma inteligência simbólica em tudo o que te trouxe até esse momento. Talvez sua alma estivesse te chamando há muito tempo e agora você ouviu. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, não o ignore. Permita que essa semente cresça, reescute, reflita, compartilhe. Há outras mulheres que, como você, estão despertando. E talvez sua partilha seja a chave que falta para alguém se lembrar de si. Eu te deixo com uma pergunta que pode mudar tudo. O que acontece quando você para de pedir amor e começa a ser amor? Se essa pergunta reverberou em seu peito, deixe sua presença aqui. Escreva nos comentários o que mais tocou a sua alma. Curta esse vídeo como quem acende uma vela para outras mulheres encontrarem esse caminho. Compartilhe com quem precisa ouvir. E inscreva-se, porque essa jornada está só começando.
Este canal é um espaço sagrado de cura, consciência e retorno. E você é parte disso.